Olá, gente boa, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo do quadro Perguntas e Respostas. Eu sou o Fábio, sou pastor na EVP Itapema e esse é meu canal. Geralmente eu abro uma caixa de diálogo no Instagram onde as pessoas enviam as suas perguntas e eu respondo elas aqui no YouTube. Então, se você deseja fazer a sua pergunta, vai na minha página no Instagram, @FábioBauab, pica lá. De vez em quando vai aparecer uma caixa de perguntas, você manda ela e a gente responde. Bora lá pro vídeo? Pastor, por que ao invés de jogar Satanás na terra não o destruiu? Essa é uma pergunta muito interessante, né, gente? Nós geralmente agimos por impulsividade. A gente age no calor do momento. Então, quando algo acontece contra nós, a nossa reação é imediata e ela é sempre movida pela paixão do momento. Só que a gente precisa se lembrar que Deus não age por impulso, nem pelo calor do momento. Deus age conforme o propósito que Ele mesmo estabeleceu desde a eternidade. E o que a Bíblia nos diz sobre Satanás e sua condenação é que já está reservada para ele o fogo do inferno. Aliás, essa é uma coisa interessante da gente lembrar, gente boa. O inferno não foi preparado para o ser humano. Ele é algo que é destinado a Satanás. Como ele é caído, ele quer arrastar o máximo que ele puder. Então, por que Deus, ao invés de jogar Satanás na terra, não o destruiu? Porque ele primeiro, já está condenado. Segundo, a gente não consegue, eu gosto de uma frase de Calvino, se não me engano é atribuída a Calvino, em que ele diz o seguinte: aquele que procura sondar a mente de Deus, cuidado para que não se perca. Gente, como é que eu vou saber por que Deus decidiu lançá-lo no fogo do inferno e não destruir ele imediatamente? Essa é uma daquelas perguntas que a gente vai passar a eternidade tentando descobrir por que Deus agiu assim e não destruiu Satanás imediatamente. Mas fica aí o registro, tá bom? Deus abençoe. Se Adão se arrependesse ao invés de culpar Eva, haveria perdão e tudo seria diferente? Veja, essa é mais uma pergunta acerca de conjecturas, né? Se. É muito difícil responder perguntas porque elas são condicionais. Se Adão não tivesse pecado, como seria? Enfim. Gente, a questão do arrependimento de Adão é uma questão complexa para a gente trabalhar, né? A gente trabalha com o dado objetivo, não com a especulação. Adão simplesmente transferiu a sua culpa para Eva, exemplificando ali a natureza de um homem caído. Todo ser humano caído, vivendo debaixo da influência do pecado, naturalmente ele tem a tendência de responsabilizar os outros pelos seus atos, ao invés de assumir a responsabilidade deles e se arrepender de verdade. Você pode observar e você vai perceber exatamente isso. As pessoas sempre transferem para uma terceira pessoa a culpa dos seus atos. O caso de Adão, para mim, ele é exemplar. Ele mostra a conduta de um homem debaixo da condenação do pecado. Esse homem, naturalmente, não se arrepende, ele transfere a culpa para uma pessoa. Naturalmente, ele não pede o perdão. Essa é a conduta do ser humano. Aí eu quero pensar algo com você. Quando o ser humano chega ao arrependimento, é porque Deus moveu a vida dele, o coração dele, fazendo ele entender o seu pecado, o seu erro e então encontrar espaço de arrependimento em Deus. É sempre Deus que move o ser humano na busca pelo arrependimento. Então não tem como eu saber, tudo seria diferente. Eu trabalho com a história objetiva, a história bíblica, a perspectiva especulativa daí. Eu deixo isso daí para outros teólogos, os teólogos sistemáticos, eles gostam de fazer especulações. Eu procuro ser mais um teólogo bíblico e não sistemático. Valeu? Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, isso daqui chega todo dia. Eu vou falar, não deveria falar não, mas eu resolvi falar, porque todas as vezes que eu abro, vem essa pergunta aqui. Adão tinha umbigo? Gente, eu não posso acreditar que em pleno século XXI a gente ainda vai ver um tipo de pergunta dessa daqui, se Adão tinha umbigo ou não. Gente, não é fácil não, né? Mas bora lá, já respondi isso aqui, vou responder para você. Não há nada que me induza a crer que Adão não tinha umbigo, até mesmo pela questão anatômica, a função do umbigo ali.
tá ok? A musculatura que envolve isso daí. Então, como Deus faz tudo perfeito, eu acredito sim que Adão também teve umbigo, apesar de não ter nascido e ter sido formado por Deus. Bora lá, gente, é cada coisa. Bora lá. Próxima pergunta, olha só. Desde que me tornei cristão, enfrento ventos contrários, como me manter na fé? Ótimo, ótimo, ótimo. Isso aqui é muito importante. Vamos pensar então acerca do que foi perguntado aqui. Os ventos contrários fazem parte da vida cristã. Por quê? Porque são eles que nos ajudam a nos tornarmos pessoas mais fortes e mais maduras. O que ele chama de vento contrário são aí provações, são tribulações, e a Bíblia fala que tudo isso coopera para o nosso bem. Deus usa as nossas lutas e as nossas adversidades para nos tornar pessoas melhores e pessoas que conhecem melhor a Deus. Então a questão é olhar as lutas que a gente enfrenta sobre a perspectiva de Deus e não sobre a nossa mesma. Então entenda primeiro o propósito das nossas lutas. É nos aperfeiçoar e fazer com que a gente se torne mais fortes em Cristo Jesus. É nas lutas e nas tribulações que nós exercitamos a nossa fé, a nossa perseverança, seguimos na jornada. A segunda coisa, você faz aí uma pergunta muito importante: como manter a fé? Veja, eu tenho para mim que a fé, ela é mantida mesmo em momentos de dificuldade através do exercício das disciplinas espirituais. Sim, gente boa, quem sabe isso daqui mereça um videozinho à parte, falar sobre as disciplinas espirituais. Quais são algumas delas? A vida em comunhão. Se você deseja se manter firme na fé, você precisa entender que você não é uma ilha que é suficiente em si. Você precisa viver em comunhão com outras pessoas. Você precisa estar na comunhão do corpo de Cristo, celebrando a Cristo junto com os outros. Então, celebração da disciplina, comunhão com os irmãos. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, nós precisamos da leitura bíblica. A Bíblia é o alimento que faz com que a nossa fé seja fortalecida. Crente, eu vou usar essa expressão que é antiga, mas é pertinente, crente que não lê a Bíblia sofre de inanição espiritual. A terceira disciplina espiritual que é muito importante para a gente, veja, falei sobre a comunhão, falei sobre a leitura bíblica, falo agora sobre o devocional. Leitura bíblica e devocional se completam, mas não são as mesmas coisas. Devocional é aquele momento da sua vida em que você separa para ler as Escrituras e meditar nelas intencionalmente. Então você procura material de apoio, um livro, um caderno de estudo bíblico, um dicionário bíblico, e quando você encontra uma palavra que chama a sua atenção, um comentário bíblico, você para e você vai atrás de entender o que aquilo significa. O que você está fazendo? Meditando nas Escrituras. Então, se você deseja se manter firme, inclusive nos momentos difíceis, aprenda a viver em comunhão, aprenda a ler as Escrituras, aprenda a fazer o seu devocional mesmo nos piores dias da sua vida. Uma outra disciplina espiritual que a gente precisa lembrar aí, a oração. A oração vai te manter de pé, gente boa. Então, ore. E a gente poderia citar mais um monte, jejum e muitas outras disciplinas, celebração, culto público, e aí vai. Mas fica aí esse conselho. Então, que Deus te mantenha de pé nos dias difíceis. Gente boa, esse foi o nosso vídeo Perguntas e Respostas. Eu já abri uma caixa lá no Instagram, se você puder, quando passar por lá, fica de olho. Assim que abrir novamente, manda sua pergunta, ajude a gente a construir um conteúdo para esse canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo Perguntas e Respostas com o Pastor.